CPI do MST questiona a ligação de líder sem terra José Rainha com o governo Lula e presidente da comissão ataca a deputada do PSOL. Dia de cerimônias em Brasília. Celso Sabino toma posse no Ministério do Turismo e Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chama de grave equívoco decisão do STF de descriminalizar as drogas. Futebol. Pela Copa Libertadores, Palmeiras vence jogo de ida contra o Atlético Mineiro pelas oitavas de final. O Brasil News da Rede Brasil está começando. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra escutou hoje o ex-líder do MST, José Rainha, que afirmou ter pedido votos a Sâmia Bonfim. A sessão foi marcada por bate-boca, após o presidente da CPI, proferir, fala machista e gordofóbica contra a deputada do PSOL. José Rainha disse durante a CPI que foi do Movimento Sem Terra até 2003. Depois da sua saída, ele criou a Frente Nacional de Luta. Ao ser questionado sobre os motivos, Rainha afirmou que prefere levar para o cemitério a divergência política que teve com o MST. O deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, insistiu no assunto. Escuta, o senhor foi expulso ou o senhor quis sair do MST? Saí. Estou perguntando porque aqui diz que o senhor foi expulso. Salles também questionou o ex-líder do Movimento Sem Terra sobre sua relação com parlamentares de esquerda, e especificamente com Sâmia Bonfim, de onde surgiu sua confirmação no pedido de votos para a deputada federal do PSOL, em São Paulo. Senhor Zé Rainha, eu vou fazer pela última vez a pergunta, evidentemente o senhor pode não responder. O senhor fez ou não fez campanha para Sâmia Bonfim? Pedi voto para Sâmia Bonfim, pedi voto para os deputados. A tentativa de explicação de Rainha foi interrompida por um vídeo em que ele agradecia os votos à deputada. Primeiro, queria agradecer a cada um de vocês pela luta, pela dedicação de ter as urnas nesse dia 2, de ter votado o Lula presidente, ter votado o Haddad, ter votado nos companheiros senador, dos companheiros que foram deputado estadual, como Raul Marcelo, apesar de não ter chegado, mas companheiro de luta que merece nosso respeito, vai ter elegido a Sâmia e a Mônica pelo PSOL. Após isso, uma situação marcou a sessão. O presidente da CPI, deputado federal Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, fez uma fala machista e gordofóbica contra Sâmia Bonfim. Minha senhora, não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? A deputada Fernanda Melchiona, filiada ao PSOL gaúcho, repudiou a fala e foi interrompida pelo presidente da CPI. A minha questão de ordem é com o senhor, presidente. O senhor, na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sâmia Bonfim e disse para ela eu não tomar sou orador, deputada. calmante e eu comer não um sou... hambúrguer. O senhor, eu tenho 3 minutos, eu vou falar. Não, membro pode fazer questão de ordem, presidente. Pode falar, Carolina de Tônia, eu não sei qual é o problema. A senhora não é membro. Ainda sem previsão de data, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também será ouvido pela CPI do MST sobre sua relação com o movimento e a atuação da ABIN sob o comando da Casa Civil. E ontem, na mesma CPI, Sâmia Bonfim confrontou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, sobre a operação policial no Guarujá, que já deixou 16 mortos. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi confrontado pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL paulista, sobre a operação especial que acontece em Guarujá após a morte do policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos, membro das rondas ostensivas Tobias Aguiar. Segundo Sâmia, querer saber por que e quem matou Patrick não justifica a chacina no local. Não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato
desse policial. Há relatos, inclusive, de requintes de crueldade. Uma das pessoas que foi assassinada tinha uma criança no seu colo. Em resposta, Derrite disse saber que o assunto viria à tona durante a comissão e se referiu a um outro caso em que uma agente de segurança foi atingida por disparos. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. À tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes, a Cabo Nadiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Para o secretário, as acusações de tortura durante a operação não passam de narrativa. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Até o momento, 16 pessoas foram mortas durante a operação da Polícia Paulista. Tomou posse nesta quinta-feira um novo ministro do Turismo, Celso Sabino, que substituiu Daniela Carneiro à frente da pasta. A cerimônia de posse contou com a presença dos deputados André Fufuca, Silvio Costa Filho e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Os 2 primeiros são cotados para assumir ministérios na reforma que o governo pretende fazer para atrair partidos do Centrão. Sabino já vinha trabalhando como ministro há mais de 2 semanas. A nomeação no Diário Oficial foi publicada em 14 de julho, após quase 2 meses de negociações entre o União Brasil e o Palácio do Planalto. O novo ministro substitui Daniela Carneiro, que reassumiu o mandato de deputada federal. Sabino e Daniela são filiados à União Brasil. Porém, Carneiro solicitou em abril ao Tribunal Superior Eleitoral para deixar a sigla. Em razão do pedido, ela perdeu o apoio do União, que indicou a Lula o nome de Sabino. No discurso de posse, o ministro disse que terá entre suas metas ampliar a participação do turismo no PIB e o número anual de visitantes estrangeiros, que está na faixa de 6,3 milhões, segundo os últimos dados. E ainda de acordo com Sabino, as ações da pasta devem dialogar com a preservação ambiental. Presidente, é uma honra para mim, para minha família, para meu estado do Pará, estarmos hoje assumindo o compromisso e a missão que o senhor me confiou, de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável. O ministro também afirmou que apresentará a Lula um plano de desenvolvimento do turismo. O ministro quer incentivar o povo brasileiro a conhecer seu próprio país. Lançaremos o Conheça o Brasil. Muitos brasileiros ainda não conhecem o próprio país. É um programa de estímulo a viagens que, por meio de parcerias com a iniciativa privada, ofertará descontos para pessoas da melhor idade e para trabalhadores de baixa renda. Lula fez a mudança na equipe ministerial, a segunda desde que tomou posse, para tentar ampliar sua base parlamentar no Congresso Nacional. O presidente negocia outras mudanças em ministérios com PP e republicanos, partidos do Centrão, bloco que tradicionalmente apoia governos em troca de cargos e recursos do orçamento federal. Lula ainda não definiu quais ministérios oferecerá aos partidos. Os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho são os favoritos para assumirem postos na esplanada. A demora na definição ameaça a votação na Câmara dos Deputados da nova regra fiscal, um dos principais projetos do governo neste ano.
O presidente Lula afirmou hoje que trocar ministros não é algo absurdo, mas que não tem nenhuma pressa em fazer alguma reforma. O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que vai realizar mudanças em seu governo porque quer obter maioria para aprovar no Congresso Nacional as pautas que interessam à sua gestão. O petista disse que as mudanças não podem ser vistas como uma coisa absurda. Por outro lado, acrescentou que não tem pressa para promover as mudanças porque não pode mexer uma peça errada. Eu vou fazer ajuste no governo porque nós temos interesse de construir uma maioria para que até o final de 2026 a gente possa votar as coisas importantes de interesse do povo brasileiro. E por isso a troca de ministro não pode ser vista como uma coisa absurda, como uma coisa menor. É uma coisa muito importante. Nós temos partidos importantes que querem participar do governo, que querem fazer parte da base do governo. Então nós vamos conversar com esses partidos. Lula disse não ter pressa para a troca e acrescentou que as mudanças não estão definidas, mas que haverá uma decisão sobre o tema na semana que vem. E a seguir, novo ministro Cristiano Zanin toma posse no Supremo Tribunal Federal e já participa de julgamentos nesta sexta-feira. E presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, critica a discussão no STF sobre descriminalização das drogas. O Brasil News volta já com essas e outras informações.